Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, deixar ali o seu like, o seu joinha. Isso é importante para o YouTube reconhecer o nosso trabalho e fazer a divulgação para um maior número de pessoas. Também que você deixe ali o seu pedido de oração, o seu agradecimento, para que estejamos orando por você também. Caso você não seja inscrito, convido você a se inscrever, para que de uma forma automática, quando o YouTube fizer a divulgação, você receba a nossa mensagem. Que você também compartilhasse com seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir uma porção da palavra de Deus. Convido você a meditar comigo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, e pensarmos juntos no tema: exemplo, bom ou ruim? Qual você é? 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, nós lemos assim na palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, toma-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Em outras versões, este mesmo versículo de Timóteo capítulo 4, verso 12, 1 Timóteo diz: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, ou seja, no amor, na fé, na castidade, ou seja, na pureza, aqui na versão da Bíblia Católica. Na Bíblia Viva, esse mesmo versículo diz: ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Na tradução da linguagem de hoje, traz da seguinte maneira: não deixe que ninguém te despreze, por você ser jovem. Mas para os que creem e acreditam em Cristo, seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, ou seja, na sua conduta, no amor, na fé e na pureza. É interessante pensarmos aqui, dentro desses versículos, do jovem Timóteo. A Bíblia não especifica qual a idade de Timóteo quando Paulo escreveu para ele. Mas como traz os textos lidos, fala a respeito do jovem Timóteo. Para alguns estudiosos, segundo alguns estudiosos, Timóteo talvez tenha, nesta época, a idade entre 16 e 20 anos. Não se sabe, não tem nada certo. Mas, de acordo com alguns estudiosos, chegam a esse número. Mas independente aqui de sabermos com exatidão a idade de Timóteo, chama a atenção a forma com que Paulo escreve a Timóteo e mostra para ele como ele deveria se portar, como ele deveria se colocar diante das pessoas à sua volta. E quando a gente para ver aqui o jovem Timóteo, a gente fica imaginando os nossos jovens de hoje. Será que os nossos jovens de hoje, eles são bom exemplo? Ou, melhor, será que eles têm bons exemplos a seguir? Será que nós somos bons exemplos para os jovens estarem observando e seguindo? Me lembro que há alguns anos atrás, a gente observava as pessoas mais velhas e tinha nelas como bom exemplo para a nossa vida a ser seguida. Pessoas de responsabilidade,
pessoas respeitosas, pessoas de caráter. Então a gente tinha como, observando as pessoas, tinham nessas pessoas aquelas que você poderia seguir como exemplo, ter como exemplo em sua vida. Me lembro que alguns anos atrás, num trabalho que tínhamos na igreja, minha filha era professora desse trabalho que era realizado, e uma das crianças às quais ela estava ali ensinando, certa feita chegou para ela e disse: tia, mas assim que eles procuravam tratá-las, né? Eu, quando crescer, quero ser igual a você. Isto ela observando a forma com que minha filha agia, com que minha filha tratava, e chamou a atenção. E hoje, ainda observando, lembrando desse fato, eu fico me perguntando qual tipo de pessoas os nossos filhos ou os nossos jovens têm observado para seguir, para ser exemplo em suas vidas. Será que eles têm se baseado nos artistas que têm surgido? Nos influenciadores, que agora é moda, não é? Seguir aí os influenciadores na mídia. Jogadores eu não tenho mais como dizer, olha, aquele jogador serve de modelo para este ou para aquele, porque se formos colocar os jogadores de futebol na balança, vai ficar difícil escolher algum. Porque eles mesmos já não têm mais nem modelos a seguirem, a observarem, a trabalharem. E quando nós observamos Paulo chamando a atenção de Timóteo, aqui ele diz, olha, que ninguém venha te desprezar porque você é jovem. Que ninguém venha fazer pouco caso de você por você ser jovem. Que ninguém despreze você pelo fato da sua juventude, de você ser ainda tão jovem. Mas Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo, olha, mas ser um modelo. Seja exemplo. Procure ser exemplo na sua maneira de falar, na sua conduta, né, na sua maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Paulo dá as orientações aqui a Timóteo como ele deveria seguir, aquilo que ele deveria fazer para ser um bom exemplo, mesmo sendo ainda jovem. E às vezes nos dias de hoje nós observamos as pessoas já com certa idade que de bom exemplo passou longe. Não dá para observar. Não tem como. Está difícil. Mas a Bíblia aqui nos mostra que o exemplo aqui é um modelo, não é? A ser seguido, a ser imitado, ou um padrão a ser seguido. Hoje é difícil termos uma pessoa assim. O que nós precisamos observar é que todos nós podemos ser um bom ou um mau exemplo para as pessoas. Assim como podemos ser também uma boa ou má influência. E se nós observarmos dentro dos nossos lares, as coisas ficam mais difíceis ainda. Porque é dentro do lar que o filho vai estar observando o pai e a mãe, como é que eles se comportam, qual é a sua forma de tratar um ao outro, qual é a sua responsabilidade, a sua maneira de agir, se realmente eles têm amor um pelos outros e para com os filhos. O amor não é aquele amor de, bom, eu vou comprar isto, aquilo para dar para o meu filho. Não, não é esse tipo de amor que eu estou dizendo. Você não vai comprá-lo, mas você vai demonstrar, você vai praticar, você vai ensiná-lo aquilo que é realmente amar, com sinceridade. É isso que precisamos observar. E Paulo chama a atenção aqui. Mas quando nós observamos aqui e lemos a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus chama a atenção
De que maneira nós precisamos ser? Aqui um exemplo para o cristão, mas um exemplo que serve para qualquer pessoa. Ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Dizendo para o cristão aqui. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Você pode dizer, pastor, mas se esse é um versículo somente para os cristãos, como pode ser aplicado para a nossa vida? Para a minha vida, que não sou cristão. Aqui mostra o exemplo a ser seguido. Que aquele que não é como o sal que dá sabor, o sal que conserva, ou seja, aquele que é diferente em meio à sociedade, se ele não for diferente, ele vai ser uma pessoa julgada como qualquer outra, analisada como qualquer outra. Não vai ser diferente das demais pessoas. E no mundo em que nós vivemos, as pessoas estão observando. Cada uma das outras pessoas que estão à sua volta. Estão te observando como você é. Se você não é uma boa pessoa, você vai ser menosprezado, as pessoas vão se afastar de você. Você pode dizer, mas isso é coisa... não tem sentido. Os tempos mudaram. Eu digo para você que os tempos mudaram, mas as pessoas continuam analisando da mesma forma. Talvez não com tanta intensidade como antigamente. Mas mesmo assim as pessoas continuam a analisar. E a observar o que está acontecendo. Mas aqui chama a minha, a sua, a nossa atenção com o tema, exemplo, bom ou ruim, qual é você? Que tipo de exemplo você tem sido? Porque eu digo para você que é tempo de ser exemplo. Ainda dá tempo de você ser exemplo. Se você parou para analisar a sua vida e você viu que você não tem sido um bom exemplo, eu digo para você que ainda é tempo de ser este bom exemplo. Comece observando isso no seu falar. E com certeza muitas pessoas, quando abrem a boca, não dá para aproveitar muita coisa, senão não dá para aproveitar nada daquilo que fala. Porque só fala asneira, só fala besteira. Só serve para xingar, para dizer e direcionar palavras de baixo calão, ou seja, palavrões. É isso que os filhos estão observando, a sua forma de ser, de agir e de falar. Isto eu digo com tristeza no coração, porque isso não está acontecendo tão somente na vida daquele que não é cristão, mas está acontecendo também na vida dos cristãos, que não tem medido suas palavras, não tem observado a sua forma de falar, e a sua boca tem falado daquilo que está cheio o seu coração, e o seu coração está cheio de palavras torpes. É necessário prestar atenção na sua forma de falar. E Paulo chama a atenção de Tiago aqui dizendo, olha, ninguém despreze você por ser jovem. Ao contrário, torna-te modelo, ou seja, Timóteo, ser modelo para essas pessoas. Seja um exemplo para essas pessoas. Tito, no seu capítulo 2, versículo 8, diz aqui, use linguagem que seja irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês. É algo chamando a minha, a sua, a nossa atenção quanto à forma de falar. Está dizendo, olha, use linguagem que saia da sua boca, que seja uma linguagem irrepreensível. Para que as pessoas que estão à sua volta te observando não fiquem envergonhadas a ponto de ter que chamar a sua atenção e dizer, escuta, você não é um cristão? Minha neta essa semana aqui esteve observando algumas pessoas cristãs, ou se dizem cristãs, e que infelizmente
Só palavra baixa saiu da boca dessas pessoas e minha neta observando isto. E é triste. É triste ver pessoas que não têm sido bom exemplo para os mais jovens. Eu digo isso de pessoas adultas, pessoas não tão jovens assim como, né, os estudiosos falam a respeito de Timóteo, mas que precisam ser exemplos de vida, de postura, de atitude, de conduta. Salmo no capítulo 24, versos 3 e 4, nós lemos: quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Aí o verso 4 diz: somente quem tem as mãos e o coração puro, que não se volta para a mentira nem jura falsamente. Há pessoas que, para convencer as outras, mesmo às vezes cristãos, ainda juram, porque a sua palavra não tem sido uma palavra pura, verdadeira, a sua vida não tem sido uma vida a qual sirva de exemplo a outras pessoas. Então ela tem que jurar por algo ou por alguém, e este alguém normalmente que é colocado, eu juro por Deus, como se fosse convencer as pessoas. E Timóteo aqui é orientado por Paulo: olha, seja um bom exemplo, para que siga o caminho que você ensina e vive. Que não adianta você somente ensinar. Ensinar é fácil. Agora, o que chama a atenção aqui é o viver. Então é necessário ensinar o que vive e viver aquilo que está ensinando. Exemplo de vida, mudança, transformação. Mas ainda aprendemos de que é tempo de ser exemplo. Também na maneira de viver. E aqui você deve viver, não é pregar o que você ensina, e viver. Aplicar em sua vida. Porque falar para a pessoa, faça o que eu faço, é muito fácil. Mas o duro é fazer, cumprir aquilo que está pedindo para a pessoa para fazer. E na realidade, faço o que eu faço, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Aliás, é muito fácil falar. Mas as pessoas estão observando se você está fazendo realmente aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, se você está vivendo realmente. Se você pode ser um exemplo a ser seguido. E Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, porque Paulo podia dizer para Timóteo: olha, siga o meu exemplo. E olha que Paulo no passado não foi uma boa pessoa. Foi perseguidor de cristãos, que prendia, mandava açoitar e, se possível, até matar. Mas quando prostrou-se diante do Senhor, reconhecendo em sua vida, houve uma mudança, uma transformação na vida de Paulo. E Paulo então pôde ser um bom exemplo de um cristão. E aqui ele procura orientar Timóteo de como ele deveria viver, como ele deveria proceder. Filipenses, seu capítulo 1, verso 27, a parte A do versículo diz: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Exemplo a ser seguido. De que maneira eu preciso aplicar? É vivendo a palavra de Deus, é aplicando a palavra de Deus, como traz aqui Filipenses, no seu capítulo 27, a parte A deste versículo. Em outra versão ele diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Ser exemplo de vida. É isso que Paulo procura dizer para Timóteo. E fala a mim, fala também a você, neste momento. Tiago, no seu capítulo 3, verso 13, diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Então, que prove isso pelo seu bom comportamento. Como é difícil a gente ver tantas pessoas que realmente são inteligentes. Tão somente inteligentes, aprendem com facilidade, têm facilidade no manusear, no conduzir,
mas não têm sabedoria. E é diferente inteligência de sabedoria. Tem muitas pessoas inteligentes, mas que não têm sabedoria alguma. É isso que lemos aqui em Tiago, seu capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então, que prove isso pelo seu bom comportamento, fazendo o que é justo, com bondade e consideração baseadas na sabedoria. Difícil, né? Mas é exemplo a ser seguido. É o exemplo para ser vivido. É o exemplo para ser aplicado na vida daqueles que estão à nossa volta, que eles estão a observar. 1 Pedro 2,12 diz: procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Exemplo de vida. E cada um de nós precisa estar aplicando. E ainda esse mesmo versículo, a parte A, em outra versão, diz: tomem cuidado com o modo como vocês se comportam. Esse mesmo versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, a parte A, em outra versão, ele diz: tomem cuidado com o modo como vocês se comportam. Mas eu volto a dizer que ainda há tempo de ser exemplo. Exemplo na humildade, no amor. João capítulo 13, verso 15 diz: eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. Esse é o próprio Cristo dizendo: olha, eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. Demonstração de amor, de carinho, acima de tudo de humildade de Cristo, porque ele entregou a sua própria vida em nosso favor. Em Tito capítulo 2, verso 7 diz: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Esse mesmo verso, em outra versão, na nova versão internacional, diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino mostre integridade e seriedade. Isso são tão somente aplicações que devem ser vividas para aquele que quer ser realmente o bom exemplo. Porque de maus exemplos está cheio. E eu desafio você a não ser um mau exemplo. Eu desafio você a ser um bom exemplo. Um bom exemplo de pai, de mãe, de filho, de avô, de irmão, de amigo. Seja um bom exemplo. Mas um bom exemplo que viva e que aplique, acima de tudo, a palavra de Deus em sua vida. Para finalizarmos, eu digo que é tempo ainda de ser exemplo, exemplo na fé. Paulo chama a atenção de Timóteo aqui. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, ou seja, aqueles que acreditam em Cristo, seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. E é necessário, então, aplicar a fé. E a fé precisa ser uma fé firmada no Senhor. Hebreus, no seu capítulo 11, verso 6, a parte A do versículo, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus. Mateus 17, 20 diz: porque a sua fé é muito pequena. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá. Ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Porque o grande problema é que a fé de alguns está firmada
em alcançar, em ter, em possuir. Eles dizem, olha, a minha fé é porque eu alcancei. Então, porque eu tive muita fé, eu consegui. E não é assim. A sua fé é algo que precisa estar realmente no seu coração, mas uma fé firmada em Deus. O que você alcançar, que você conseguir, tenha como bênção, como uma dádiva ofertada por Deus. Não porque a sua fé é melhor do que a outra, do que a de outra pessoa, não. A sua fé precisa ser uma fé firmada em Deus, que enviou seu filho para morrer em seu lugar e tem dado a você a oportunidade de ser uma pessoa diferente. Ele quer trabalhar a sua vida para que a sua vida seja também um grande exemplo de vida a outras pessoas. E como ele diz aqui em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer muitas coisas, buscar muitas coisas, ter muitas coisas, mas não servir de nada se a sua fé não estiver firmada em Deus. Porque tudo quando você alcançar, você não vai levar com você. Mas aquilo que você fizer de diferente aqui, ou seja, reconhecendo em sua vida você ser um pecador, e que você precisa de Cristo como seu Senhor e Salvador, que é a porta de entrada nos céus, sem Ele você não vai fazer nada. Então a sua fé precisa estar firmada no Senhor. É isso que Paulo chama a atenção de Timóteo, ser exemplo para aqueles que estão à sua volta. Seja exemplo na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, ou seja, na sua conduta, no seu amor, na sua fé e na sua pureza. E mais uma vez eu te desafio aqui a você observar a sua vida e ser realmente um bom exemplo. Porque de mau exemplo eu posso dizer para você que o mundo está cheio. E o mundo está precisando de bons exemplos, de pessoas que realmente tenham amor, sejam humildes, não orgulhosas, arrogantes, que vivam aquilo que ensinam, e ensinam porque estão vivendo, estão praticando isto. Mas de pessoas também que falem, mas que falem a verdade. Falem com sabedoria. E que tenham a sua fé firmada em Deus. Eu me pergunto aí você, qual exemplo você tem sido mesmo? Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que o Senhor mostra, mesmo através de homens pecadores, homens ruins, como nós, seres humanos, que somos maus, somos ruins, pecadores que somos, mas mesmo assim o Senhor usa de pessoas como nós, para mostrar que quando elas buscam ao Senhor, quando elas confiam no Senhor, quando elas se entregam nas tuas mãos, o Senhor as muda, as molda e as transforma para que elas sejam bons exemplos de vida, de fé. Pessoas que sejam exemplo no seu falar, no seu viver. Oh Deus, como é bom saber que mesmo em meio a este mundo tão pecaminoso, tão ruim, com certeza o Senhor ainda tem pessoas que podem ser bons exemplos de vida. Deus usa a minha vida como bom exemplo àqueles que estão ouvindo uma porção da tua palavra neste momento. Que o meu falar, o meu viver, a minha forma de ser, de poder compartilhar da tua palavra, possa expressar esta minha alegria em poder ser exemplo para que outras pessoas cheguem ao Senhor e conheçam a Cristo Jesus como Salvador pessoal. Obrigado, Deus. Que a tua mão possa ser sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre a pessoa que, neste momento, compartilha deste momento, ouvindo esta porção da tua palavra. Que realmente ele observe a sua vida e que ele possa ser um bom exemplo dentro do seu lar, para sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos,
para os seus familiares, para a sociedade da qual nós vivemos. Mas que, acima de tudo, o exemplo maior que venha a ser observado no Senhor e em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, no nome de quem eu oro, no nome de quem eu peço e te agradeço. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. E que você viva e seja um bom exemplo onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus, que Deus te abençoe e dê uma semana abençoada com a presença de Deus em sua vida. Amém.